Boa noite. Boa noite aos amigos e amigas, aos irmãos e irmãs da Casa de Francisco. Boa noite aos nossos visitantes. Boa noite a todas as pessoas que todos os dias, ou quase todos os dias, vêm nos ver. Cada dia é um trabalhador diferente que faz esse comentário ao Evangelho. Hoje coube a mim esse comentário e espero poder ser útil a vocês. Na noite de hoje a gente vai estar falando sobre o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 8. A gente vai falar sobre um tema bem interessante, a parentela corporal e a parentela espiritual. A família corporal e a família espiritual. Vamos tentar fazer um pouco a diferenciação entre eles. Para a gente começar, a gente precisa começar falando sobre a reencarnação, porque a diferença que existe entre uma e outra a gente só vai ver a partir da ideia da reencarnação, né? Todos nós somos espíritos, né, que encarnamos em vidas sucessivas. Nós vivemos nessa vida, depois morremos, vamos para o mundo espiritual, que na verdade é a nossa casa, é a nossa morada constante, né? E, eventualmente, mais na frente, a gente retorna novamente ao mundo material, ao mundo encarnado. Por quê? Porque a gente precisa evoluir. E para evoluir, para se desenvolver, né, a gente precisa encarnar. É só aqui na Terra que a gente vai realmente conseguir purificar as nossas energias, né, desenvolver as nossas capacidades intelectuais e morais. Então, assim, a reencarnação, a encarnação em vidas sucessivas é um processo de evolução, né, sempre evolução. Então, assim, durante a encarnação, durante cada vida, né, como essa que a gente está vivendo, a gente vai ter inúmeras relações, né, relações com outras pessoas, relações com outros espíritos encarnados, né? A gente vai ter essas relações e essas relações vai criar vínculos, vão criar marcas, eventualmente podem criar vínculos positivos e às vezes vínculos negativos. Mas esses vínculos eles vão permanecer durante a vida e alguns deles vão permanecer inclusive após a morte. E assim, esses vínculos é o que vai fazer com que a gente retorne muitas vezes a esse mundo, a essa encarnação, para tentar modificar algumas das coisas que a gente deixa feito em outras vidas passadas. Cada vez que a gente morre, a gente avalia no mundo espiritual como é que foi a nossa encarnação, se a gente realmente conseguiu cumprir a nossa missão, cumprir aquilo que nós viemos para resolver, né? A nossa missão, o nosso propósito nesse mundo. Se a gente não resolveu, se a gente não conseguiu, a gente vai ter mais uma oportunidade e a gente vai ter um tempo no qual a gente vai ficar nesse mundo espiritual e depois a gente vai reencarnar. É aí, na reencarnação, que vai haver a questão da família. Porque a gente vai encarnar numa família. Mas como é que a gente escolhe essa família? A gente escolhe por conta desses vínculos passados, dessas questões que ficaram, às vezes, não resolvidas ou que precisam ser resolvidas na próxima vida. Então a gente vai escolher, se a gente tiver um grau de evolução um pouquinho melhor, a gente vai poder escolher a família que a gente vai nascer, ou se a gente tiver um grau de evolução muito primitivo,
vai haver espíritos mais evoluídos que vão escolher por nós. Aí, essa família que a gente vai escolher, ou que vão escolher por nós, normalmente tem pessoas ali com as quais a gente vai precisar, na verdade, resolver alguma coisa. Né? Porque a gente vai deixando essas marcas, esses vínculos, muitas vezes negativos, para trás, e a gente precisa resolver, e aí é onde a gente vai encontrar um pai difícil, um filho difícil, uma mãe, né? Irmãos com quem a gente não vai se dar muito bem. São muitas vezes vínculos negativos que a gente deixou em outras vidas e que a gente vem para buscar, de alguma forma, solucionar esses vínculos. Também pode ser de uma forma positiva. A gente vem naquela família para receber o apoio e receber o suporte que a gente já sabe por vínculos positivos que a gente teve com aquela família. A gente já sabe que vai ter um apoio, vai ter um suporte para missões que a gente precisa cumprir na Terra. Então, assim, a escolha da família, ela é uma escolha importante. Mas aí a gente precisa fazer a diferença. Porque a gente sempre tem aquele hábito, né, o hábito natural, de pensar que tudo aquilo que nós somos tem a ver com a nossa família. Né? Assim, Márcio, eu sou muito parecido com o meu pai, todo mundo diz, e é realmente, né? Mas eu sou muito parecido porque geneticamente o físico eu herdei dele e da minha mãe. Né? Existe toda uma carga genética que vem passando de geração em geração. Mas o espírito, ele não é herdado. Né? O espírito, ele é imortal. Então, na verdade, o que acontece, essa coisa de a gente puxar, né? Puxou o pai, puxou a mãe. Na verdade, é porque a gente sintoniza, a família que a gente escolhe tem a ver com as nossas próprias características. Né? Então, a gente vai sintonizar de uma forma positiva ou negativa com aquela família. Então, a gente vai ver, às vezes, pessoas que nascem dentro de uma família desestruturada, cheia de violência, e a pessoa é cheia de luz. Por quê? Porque às vezes ela veio justamente para tentar abrir aquela família para Deus. E às vezes é o contrário, né? Aquela família toda estruturada, todo mundo bacana, todo mundo espírita ou religioso, as pessoas boas, e nasce aquela figura assim terrível. Veio para provar, ou veio também para resolver problemas com aquela família, que naquele momento é positiva, naquele momento já está bem estruturada, mas talvez um ou outro dos membros em outras vidas tenham dívidas com aquela pessoa, com aquele espírito. Né? Então, o que acontece a diferença entre a família física e a família espiritual é justamente porque a família física é algo que a gente escolhe, mas que a gente só tem, na verdade, como um vínculo de herança, o corpo. A família espiritual é aquela do coração. É aquela onde a gente se sente aceito, é aquele grupo de espíritos onde a gente se sente em casa. Né? Às vezes acontece, a gente pode não se dar bem com a nossa própria família, né? A gente não se sente aceito ou não se sente encaixado naquela família, a gente é diferente, é o patinho feio da família, porque é totalmente diferente, tem atitudes diferentes, e mais na frente na vida tem a oportunidade de encontrar um grupo, ou uma família, ou um grupo de uma casa espírita, ou alguma coisa assim, onde a gente se sente em casa, onde a gente se sente aceito. Ah, aqui eu sou acolhido. Não, aqui realmente eu me sinto encaixado. Aquela é a sua família espiritual. São os grupos de espíritos com quem a gente se afina, com quem a gente sintoniza. Então, assim, o ideal seria se a família física e a família espiritual pudessem ser os mesmos, mas na grande maioria das vezes não é exatamente o mesmo, né? Às vezes a gente vai encontrar na família física aqueles espíritos onde a gente vai se sentir espiritualmente vinculado,
Mas às vezes a gente vai encontrar também espíritos que a gente sente totalmente dessintonizado. Então, essa sintonia ou dessintonia, ela tem a ver com essa questão da família espiritual. Mas por que a gente não lembra? Por conta da questão da reencarnação. Quando a gente vem com aquela missão para resolver, com aquela situação para resolver, a gente já vem programado. Mas quando a gente chega na Terra, que a gente encarna, a própria carne, a própria situação do espírito preso na carne e o ambiente vai fazendo com que ele esqueça lentamente aquela situação do passado, mas fica a intuição. Por isso que às vezes a gente tem pessoas com quem a gente, dentro da família mesmo, né? Com quem a pessoa pode ser bacana e tudo, mas a gente não consegue, né? Não consegue se encaixar. Mesmo quando a gente tenta, a pessoa não encaixa com a gente ou a gente não encaixa com a pessoa porque já tem uma sintonia prévia que não foi legal. Né? E aí a gente vai precisar, e essa é que é a missão dos pais. Né? Os pais, na verdade, eles têm a missão, a família tem a missão de tentar encontrar aquela sintonia para que aquele espírito possa cumprir aquele propósito que ele tem na vida. Positivamente, o ideal seria isso. Né? Nem sempre é possível, né? Porque depende também da evolução dos próprios espíritos dentro da família. Né? Mas quando são espíritos que têm um pouquinho mais de elevação, um pouquinho mais de discernimento, o ideal, né, o propósito é que eles possam realmente ajudar aquele espírito a cumprir a sua missão, seja dentro da família, seja no mundo material. Né? Porque a missão e o propósito que a gente tem é o que vai fazer com que a gente realmente possa evoluir, possa se desenvolver, que é o nosso propósito, né? É por isso que a gente veio. Então, assim, a família, ela é algo extremamente importante. Mas a gente tem que ver que nem sempre a família física, a família corporal, é aquela família que vai nos dar esse apoio, esse suporte. Porque muitas vezes não é necessariamente a família espiritual. Né? Não tem essa mesma afinação. E a gente veio para resolver alguma coisa, resolveu, ok, passa em frente e vai buscar a sua família espiritual, porque realmente é onde você vai se encontrar e vai encontrar o caminho para se encaixar no mundo, né? Para se sentir pertencente ao mundo e sentir que você faz parte da missão de Deus no mundo. Né? Então, assim, eu quero agradecer a vocês a atenção e desejar uma boa noite a todos. Que Jesus e os bons espíritos possam nos iluminar a semana e possa fazer com que não exista segunda onda, né, de Covid, que nós possamos todos passar bem, com saúde e com muito amor no coração. Um grande abraço, um grande beijo a todos. Fiquem com Deus, meus irmãos. Tchau, um beijo.